Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Fate Stay Night ou Food Wars. Shokugeki no Soma, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Parcasious. Links na descrição do vídeo. O destino continua cozinhando. Capítulo 10, Primeira Faca, Parte 7. O alarme continuava a soar estridentemente dentro de uma sala dilapidada. Móveis quebrados estavam amontoados ao lado, e restos de cinzeiros espalhavam seu conteúdo pelo piso de azulejos polidos do prédio subterrâneo principal do Sindicato Tigre. Era parte de uma expansão de um apartamento no subsolo, reformado a partir das fundações de um prédio alto que o sindicato havia confiscado de um de seus acordos de agiotagem mais arriscados. Mais especificamente, era uma das recompensas que eles recebiam de seu empregador mais lucrativo, Eizan. Foi após muitos anos de estabilidade trabalhando ao lado de Eizan que o sindicato Tiger construiu e solidificou sua base, tornando-se semelhante ao braço direito de Eizan no submundo e em seu mercado. Mas desta vez, por que as coisas deram tão errado? Essa era a única pergunta que passava pela cabeça de Kiba enquanto ele e seu acompanhante eram arrastados à força por 3 homens do grupo Fujimura. Em uma tentativa anterior de escapar do prédio onde Kiba estava se recuperando, tanto Kiba quanto seu acompanhante foram capturados antes mesmo de conseguirem sair do local, devido à extensa rede do grupo Fujimura. Amarrados firmemente com cordas, Kiba e o acompanhante foram transportados para veículos com vidros escurecidos e levados para o local onde se encontram atualmente. O prédio principal do Sindicato Tiger, que foi capturado e saqueado. Kiba ainda sentia náuseas enquanto as cordas que o prendiam apertavam sua pele, mas a sensação só piorava ao refletir sobre a situação. Seus bastardos, nossos grupos estão separados por milhares de quilômetros, Kiba disparou, sentindo-se tonto. Como poderíamos ter ofendido vocês todos? Os 3 que arrastavam Kiba e seu acompanhante pelas cordas não disseram nada, em vez disso, lançaram olhares furiosos na direção de Kiba, enquanto alguns simplesmente zombavam com desprezo. Não lhes cabia dizer nada, então simplesmente continuaram a seguir as instruções da filha mais velha. No silêncio que se seguiu, Kiba começou a se desesperar, assim como o atendente ao seu lado. Ao longo da vida, ouvirá inúmeras histórias sobre as façanhas do grupo Fujimura e ficava aterrorizado. Em seu auge, eles eliminaram sozinhos todos os sindicatos vizinhos para estabelecer controle total em sua área de atuação. Além disso, corria o boato de que o misterioso assassino com a Thompson Contender ainda estava sob a proteção do grupo Fujimura, aguardando o momento certo para ser necessário novamente. Kiba quebrou a cabeça freneticamente tentando se lembrar de qualquer coisa que o Sindicato Tigre tivesse feito recentemente, mas além da última missão de assédio pela qual Eizan os havia pago, não havia mais nada. A constatação deixou Kiba furioso e perturbado. Ele não conseguia acreditar. E não queria. Por que o grupo Fujimura se meteria em algo tão insignificante quanto assédio? Para começar, Eizan tinha 2 requisitos específicos para a tarefa. 1. Entregue os presentes de Eizan à mulher loira enquanto denuncia a grosseira. E 2. Não infligir ferimentos físicos. O máximo que pediram ao Sindicato Tigre foi que criasse uma sensação de pressão, e eles decidiram fazer isso posicionando seus homens e mulheres nas proximidades. Será que suas ações insignificantes realmente justificavam tal retaliação por parte do grupo Fujimura? Kiba sentia vontade de chorar por dentro, mas por fora estava ocupado demais se preparando para o encontro que teria pela frente. Durante o trajeto escoltado pelos homens do grupo Fujimura, ele havia se separado de seu acompanhante e agora estava sendo forçado a entrar no que antes fora o escritório de seu pai. Ao abrir com um chute as grossas portas de carvalho à sua frente, Kiba foi arremessado para a frente, caindo no chão do quarto. Tombando de lado, ele mal conseguiu evitar se chocar contra uma estante de livros de madeira. Foi então que uma sensação de perigo dominou.
Uma fina linha de suor formou-se em sua testa enquanto um arrepio percorria sua espinha. Ele estava sendo encarado. Por quem? Não ousou virar a cabeça imediatamente para olhar, mas não importava. Pelo canto do olho, podia ver o reflexo de um olhar frio direcionado a ele. Kiba engoliu em seco, reunindo coragem para finalmente encarar o indivíduo que havia causado tamanha desgraça ao Sindicato Tigre. Apesar de não ter certeza do que causou tudo, certamente ele ainda poderia pedir clemência? Foi com esses pensamentos que ele abriu a boca para se dirigir à pessoa que vira refletida no espelho. No entanto, e isso é tudo as palavras que ele queria dizer não conseguiram sair de sua boca, mas, em vez disso, ele foi forçado a engasgar com elas quando uma espada de madeira foi colocada diretamente sob seu queixo. Seus olhos se arregalaram e os pelos da nuca se eriçaram. Um shinai? Era uma espada de kendo padrão, feita de bambu seco e unida pelo cabo. Uma pequena borla estava presa no pomo da espada, perto de uma tira de couro de tigre menor que balançava à vista. Só pela aparência, parecia uma espada de treino comum, porém, Kiba sentiu um arrepio percorrer sua pele só de olhar para ela. Era como se estivesse amaldiçoada, o ressentimento de centenas de inimigos mortos criando uma aura roxa semelhante a um miasma. Kiba tinha certeza de que estava alucinando, mas não precisou pensar muito antes que a lâmina fosse afastada de seu pescoço. Kiba soltou um suspiro de alívio ao concentrar toda a sua atenção na mulher sentada na cadeira do escritório de seu pai, com as pernas cruzadas e o encarando com olhos ferozes. Ela era jovem, talvez ainda na casa dos 20 anos, mas sua postura era aterradora, com fileiras e mais fileiras de homens e mulheres de terno atrás dela. Sou uma professora gentil, de verdade, disse a mulher distraidamente, com os cabelos castanho claros presos para trás, revelando a testa. Isso lhe conferia uma aparência convidativa, mas a frieza de suas feições dissipou qualquer pensamento de admiração na mente de Kiba. Vocês, o que vocês querem? Perguntou Kiba, nervoso, seus olhos percorrendo o cômodo onde seu pai e outros associados estavam amarrados. Pelo menos, eles não estavam mortos, o que significava que ele provavelmente também não seria morto. Contudo, talvez tudo dependesse do que lhe perguntassem. O grupo Fujimura do passado era conhecido por ser implacável. Eles não hesitariam em matar se fosse necessário. A expressão de Kiba vacilou, assumindo uma palidez doentia. A expressão da mulher não mudou em nada quando ela percebeu. Em vez disso, ela fez um gesto para que um dos homens ao seu lado desamarrasse Kiba. Sentindo as cordas que prendiam seus braços e pernas serem removidas, Kiba esfregou os pulsos para aliviar um pouco a dor nas articulações. No mesmo instante, seu corpo permaneceu rígido. A tensão que ele sentia no ar era quase palpável. "O que você quer?" perguntou Kiba novamente. Visto que seu pai já estava de lado, era bem provável que ele já tivesse sido interrogado. Nesse caso, que mais informações ele poderia fornecer que seu pai já não tivesse revelado? Vocês ousam menosprezar o grupo Fujimura e depois nos perguntar o que queremos? Outro homem ao lado da mulher se manifestou indignado. N não ousaríamos. Isso é um mal-entendido, uma armadilha, gritou o pai de Kiba de um canto, fazendo com que os outros membros do grupo Tigre se juntassem a ele e defendessem seu ponto de vista. A mulher no centro simplesmente levantou a mão para silenciar a todos. Um mal-entendido. O tom de voz da mulher era arrepiante. Seu sindicato tem como alvo meu irmãozinho, e você chama tudo de mal-entendido. As palavras da mulher deixaram todos no sindicato Tigre perplexos. Na verdade, o pai de Kiba ficou vermelho de raiva. Qual de vocês, seus bastardos, fez isso? Vociferou o pai de Kiba. A essa altura, já estava claro em sua mente o que havia acontecido. Um de seus homens devia ter provocado uma briga diretamente com o grupo Fujimura. A agitação começou a se espalhar à medida que as pessoas se entreolhavam com olhares acusadores. Basta, a voz da mulher silenciou toda a comoção mais uma vez. A essa altura,
Kiba já tinha percebido claramente com quem seu sindicato Tiger estava lidando. Única princesa e herdeira do grupo Fujimura. Neta de Raiga Fujimura, e mimada desde jovem. Taiga Fujimura. Ela era tão bela quanto os rumores do submundo a descreviam, com um corte de cabelo curto na altura dos ombros e uma pele macia. Kiba não se importaria de ficar olhando para Taiga o dia todo, mas não era apropriado, dada a situação. Ele curvou a cabeça em sinal de submissão. Ofender Taiga era o mesmo que ofender seu avô, e isso significava a morte certa. Seguindo a mesma linha de pensamento, todos os membros do sindicato Tigre logo baixaram a cabeça. Taiga, por sua vez, sentiu como se já tivesse descarregado sua raiva o suficiente, e a severidade de sua expressão foi gradualmente suavizando. Ela nunca fora uma mulher vingativa, mas até ela tinha seus limites. Quando sentiu que algo estava errado com Shirou durante um certo período de 2 semanas no semestre letivo de Omurahara, ela não conseguiu ajudar na época, mas agora era diferente. Seu irmãozinho havia lhe ligado. Ele foi forçado a uma situação em que não teve outra escolha senão ligar para ela? Ele foi torturado, espancado, chantageado? Ou talvez tenha sido pior. Por mais que Taiga tivesse pensado sobre o assunto, só havia uma palavra em sua mente. Inaceitável. Durante sua última conversa com Shirou, Taiga estava repleta de pensamentos que a invadiram, e acabou esmagando o telefone sem querer antes de obter todos os detalhes. Mesmo assim que informou seus tios e tias adotivos sobre a situação de Shirou, eles largaram tudo o que estavam fazendo, furiosos. Taiga não era a única vista como uma filha adotiva pelos homens e mulheres do sindicato Fujimura, Shirou também. A maioria dos membros do sindicato Fujimura se lembrava do garotinho que não se importava com a reputação deles como um sindicato clandestino e sorria para eles apesar das contradições do trabalho que realizavam. Shirou era tão importante para eles quanto Taiga era para a alegria. E para qualquer um que seja tolo o suficiente para impedir o brilho de sua luz, que se lembre, quanto mais forte a luz, mais escura a sombra. E essa sombra ameaçava engolir todos os sindicatos do submundo perto de Totsuki depois de ser provocada. Nem mesmo Taiga, que geralmente era gentil, apresentou queixa, preferindo servir de figura decorativa. Lançando um olhar frio para os destroços do sindicato Tigre, Taiga voltou sua atenção para Kiba, já que o pai de Kiba estava furioso demais para cooperar adequadamente. Só tenho uma pergunta, disse Taiga, voltando a sentar-se num assento preparado enquanto ajeitava o casaco de pele aberto que vestia. Onde está Totsuki e onde fica esta mansão? As palavras de Taiga atingiram Kiba como uma marreta. Foi mesmo por causa desse trabalho insignificante. Os pensamentos de Kiba corriam descontroladamente enquanto ele refletia sobre as palavras de Taiga. Um trabalho tão fácil tinha sido direcionado a um membro importante do grupo Fujimura? O horror da situação fez Kiba prender a respiração. Kiba não foi o único a perceber isso, já que o pai de Kiba parecia ter sido picado por uma mosca. Independentemente dos sentimentos de Kiba e de seu pai, eles estavam impotentes. Tudo o que podiam fazer era responder às perguntas de Taiga da melhor maneira possível e torcer para serem liberados. Eu posso te levar lá, ofereceu-se Kiba após pensar bastante. Taiga apenas assentiu com a cabeça, já não prestando muita atenção à situação atual, pois seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela olhou fixamente para as ruas abertas lá fora e franziu os lábios em determinação. Não se preocupe, irmãozinho, a irmã mais velha já está chegando. A vida cotidiana de Shirou em Totsuki pode ser dividida em 3 segmentos: alimentar Arturia, praticar magia e praticar culinária. Alimentar Arturia era algo natural, mas havia momentos em que Shirou se via secretamente obrigado a refletir sobre o apetite crescente dela. Ela simplesmente comia demais para alguém de sua estatura, e era impossível para ele repreendê-la. Ela gostava tanto de comer que parecia brilhar enquanto mastigava. Quem era ele para pedir que ela parasse de fazer algo que lhe dava prazer?
Ele não se rebaixaria a tal ponto, mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar a dívida crescente que sentia ter com a Academia Totsuki. Shirou não era rico e, portanto, a renda necessária para alimentar Arthur ia 5 vezes ao dia vinha dos recursos da academia. Embora a equipe da academia não tenha dito nada, Shirou sentiu-se na obrigação de retribuir a gentileza, e não de aumentar ainda mais a dívida. Coçando a cabeça para entender o problema, Shirou decidiu deixá-lo de lado por enquanto e, em vez disso, se concentrar no que estava fazendo no momento. Inicialmente, ele queria praticar mais magia com Rin, mas a prática culinária estava consumindo a maior parte do seu tempo devido ao Shokugeki com Eiza. Ele estava a caminho de uma das muitas cozinhas de treinamento da Academia Totsuki quando sentiu que algo estava errado. Não era uma sensação de perigo iminente, pois teria reagido imediatamente, mas sim algo diferente. Era sua intuição o alertando para um problema, mas, por ignorância, ele continuou seu caminho. Quando ele se aproximou do local onde ficavam as cozinhas, viu Rindo Kobayashi encostada na entrada da sala. Seus lábios se contraíram instantaneamente. Rindo não era uma pessoa má em si, mas, considerando Rin como exemplo, ele estava apreensivo em conhecer outras mulheres. O processo com Rin envolvia uma luta mortal, alianças improváveis e muitos Gandhars. Ele não queria nem imaginar o que o aguardava se não se livrasse imediatamente das garras de Rindo. Afinal, sinais de alerta estavam se acendendo em sua mente. Rapidamente, ele decidiu tentar encontrar uma cozinha diferente para usar. Ele se virou para ir embora, mas já era tarde demais. Assim como ele a vira, ela o vira. Rindo sorriu de forma ambígua enquanto caminhava em sua direção, mostrando os dentes para ele. Shirou cogitou fingir que não a viu, mas além de ser grosseiro, não havia motivo para ele se dar ao trabalho de evitá-la. Rindo, cumprimentou ele educadamente, enquanto suspirava interiormente. Em vez de agir com a indiferença de costume, Rindo estava estranhamente séria com ele hoje. Ela parou a cerca de 1 metro de distância e cruzou os braços sobre o peito, com uma expressão de preocupação no rosto. Ouvi uma notícia interessante, começou rindo lentamente, girando uma mecha de cabelo com o dedo. Ela o encarava com um bico, os lábios curvados para baixo em sinal de acusação. Shirou ergueu uma sobrancelha. Suspirando, Rindo fechou os olhos antes de abri-los novamente. Somos amigas, não somos? Perguntou ela. Shirou encarou Rindo com uma expressão impassível. No máximo, eles se conheciam há 1 ou 2 horas, quando ele a encontrava ocasionalmente durante os treinos. Além disso, a maior parte do tempo que passavam juntos era ele cozinhando enquanto ela observava em silêncio. Portanto, a interação pessoal entre os dois se resumia a poucos minutos, na melhor das hipóteses. Shirou não entendia como a personalidade de Rindo podia ser tão despreocupada, mas pelo menos ela tinha boas intenções. Amigos, concordou Shirou com um aceno de cabeça, observando o brilho nos olhos de Rindo antes que ela sorrisse. Muito bem, além do Eishi, você é o segundo amigo em quem investi tanto esforço, disse Rindo, rindo. Você deveria se orgulhar. Obrigado? Acho que sim. Shirou não estava com vontade de comentar. Ele só queria treinar e terminar seu Shokugeki nos próximos 3 dias. Se não houver mais nada, há coisas que preciso fazer. Ao ouvir as palavras de Shirou, Rindo ficou séria e refletiu consigo mesma. Eizan, certo, disse ela, com um tom de quem já sabia de tudo, pegando Shirou de surpresa. Shirou parou no meio do caminho, enquanto tentava passar por Rindo. Você sabia? Perguntou ele, para esclarecer. Eu sei muita coisa. Vamos deixar por isso mesmo, disse Rindo com um olhar vago, antes de levar o polegar aos lábios. Eu também sei algumas outras coisas. Quero ouvi-las. Shirou ponderou suas opções antes de abrir a boca para falar. Depende do que você quer dizer, respondeu ele. Se for apenas informação da academia, o diretor disse que me ensinará os detalhes quando chegar a hora.
Os olhos de Rindo se arregalaram. Oh, diretor! Shirou assentiu com a cabeça, sem ver necessidade de uma reação exagerada. Sua calma, inadvertidamente, deixou uma impressão profunda em Rindo. Claro, ela já havia pesquisado sobre Shirou, mas não esperava que até mesmo o diretor da escola Totsuki o tratasse com tanta gentileza. Seria mesmo como diziam os rumores? Que Shirou era um prodígio na culinária, um talento que nem mesmo o diretor conseguia classificar. Ela precisava avaliar tudo por si mesma. Sua curiosidade estava atingindo o ápice. Além disso, ela queria importunar Shirou sobre a questão da faca que ainda guardava como objeto pessoal. É mesmo, Rindo revirou os olhos para a resposta de Shirou. E se eu lhe dissesse que o tema do seu próximo shokugeki é carne de porco? Shirou parou. Era impossível para ele ignorar o que acabará de ouvir. Como você? Rindo piscou para ele e não disse mais nada. Tenho uma proposta, disse Rindo, erguendo um dedo à sua frente. Por que você não passa os últimos 3 dias antes do seu shokugeki com Eisa na minha casa? Posso te ajudar a praticar lá. Shirou considerou a oferta de Rindo, mas não a aceitou. Rin e Arturia tinham feito a viagem ao Japão em seu nome e ele não queria deixá-las desacompanhadas. Desculpe, mas terei que recusar, afirmou ele firmemente. A expressão de Rindo mudou. Ah, qual é? Ela resmungou, apertando as mãos dele com as suas. São só alguns dias, insistiu. Shirou, no entanto, foi irredutível. Sinto muito, mas ainda terei que recusar, ele acenou educadamente para Rindo antes de passar por ela. Parada onde estava, Rindo só conseguiu suspirar desanimada enquanto observava Shirou prestes a entrar na cozinha de treino da Totsuki. Suas costas estavam curvadas e seus ombros caídos. Aquilo não fazia parte do roteiro que ela havia imaginado e a deixava desanimada. Bem, murmurou Rindo, desanimado. Lá se foi o plano de perguntar sobre aquela coisa estranha que ele fez com a faca. Rindo falou em voz baixa, apenas para si mesma, mas assim que terminou de murmurar, para sua surpresa, viu Shirou paralisado no meio da abertura de uma porta. Ele parecia estranhamente rígido e uma vaga tensão pairava no ar, algo que Rindo não conseguia decifrar. Ela piscou, com a sensação de que tinha feito algo errado. Seu dedo indicador deslizou até se posicionar logo abaixo do queixo enquanto ela encarava as costas à sua frente. Shirou estava agindo de forma estranha. Ele havia ficado parado exatamente no mesmo lugar por quase 1 minuto, e era evidente que estava em uma espécie de transe, quase em pânico. Foi algo que ela disse? E o que significa traição, afinal? Ela abriu a boca para falar, mas infelizmente não conseguiu. Uma sombra passou sobre sua cabeça e, antes mesmo que ela percebesse, já estava inconsciente. Por um breve instante, ela poderia jurar que algo se formou espontaneamente acima dela. Uma frigideira a? Ela não conseguia se lembrar de mais nada, apenas de um sonho estranho em que Shirou batia repetidamente a cabeça na parede e se chamava de idiota de terceira categoria. Em uma determinada localização próxima ao perímetro da Academia Totsuki, existia uma mansão que estava sendo alvo de um número crescente de rumores terríveis. Era uma terra amaldiçoada onde centenas de milhares de pessoas foram massacradas, e suas almas assombram todos aqueles que ousam entrar ali. Era um lugar onde risadas sinistras ecoavam nos ouvidos. Inicialmente, os rumores eram direcionados apenas aos forasteiros de Totsuki, mas ultimamente seu número vinha diminuindo. Assim, os rumores logo se espalharam para os próprios alunos da Academia Totsuki, que Eizan contratou como substitutos quando o sindicato Tigre repentinamente parou de atender seus chamados. Na mansão onde Shirou estava hospedado, Arthuri encarava Rin com uma expressão preocupada, franzindo a testa ao ver mais uma vítima cair nas garras de um Gandrar. Rin, você não acha que está exagerando um pouco? Eles são boas pessoas, Arturia tentou persuadir a amiga.
Como Arthur ia sempre se passará por homem, aquela era a primeira vez que recebia elogios por sua beleza. Era uma sensação estranhamente boa. Além disso, pelas expressões das pessoas que a elogiaram, ela percebeu que todas eram sinceras, o que a deixou ainda mais feliz. Não, saber, isso não vai acabar até que todos tenham sofrido. Rin pareceu gargalhar enquanto controlava os efeitos do campo de energia de Shirou, que ela havia alterado. As pessoas não viam mais apenas ilusões simples ao invadir o local, mas Rin havia espalhado armadilhas mesquinhas por toda parte. Armadilhas cheias de cocô de cachorro, magia que amaldiçoava o cabelo de alguém a ficar cacheado para sempre e até mesmo uma que deixava um odor fétido persistente. De quem é a culpa se eles não conseguem ver uma joia tão bela quando ela está bem na frente deles? É como me comparar como via, e todos nós sabemos a resposta para isso. Rin não estava nada bem-humorada. Ela pensou que as coisas se acalmariam depois que o pessoal do Sindicato Tigre parasse de aparecer, mas foi justamente quando uma onda após a outra de alunos de Totsuki tomou o lugar do Sindicato Tigre. Pior ainda, todos eles tratavam Arturia como uma deusa, oferecendo poesias, presentes e luxos extravagantes, enquanto Rin era relegada a segundo plano e tratada como um lixo. Uma veia saltou na testa de Rin antes que ela explodisse de vez. Ninguém mexe com uma Tosaka. A expressão de Rin se contorceu em fúria, incapaz de aceitar o golpe em seu orgulho. Você não está exatamente ajudando sua imagem, Rin. Saber optou por não comentar sobre a aparência atual de Rin. Em vez disso, seus lábios se curvavam lentamente em um sorriso satisfeito enquanto ela apreciava a montanha de doces que lhe fora oferecida. Aquilo era uma trufa? Tarte de limão brûlée? Bolo com cobertura de mel? Os olhos de Arturia brilhavam e sua boca começou a salivar. Havia um rubor em suas bochechas, pois ela nunca se sentirá tão realizada e satisfeita, nem mesmo durante seu reinado na Grã-Bretanha medieval. Tudo em sua vida recente lhe era encantador. O carinho que Shirou demonstrava por ela, a amizade com Rin e a lisonja que sentia por uma onda repentina de admiradores faziam Arturia sorrir sem parar, alheia aos olhares invejosos que a cercavam constantemente. Na verdade, talvez a própria Arturia tenha sido a maior culpada por incentivar Rin a ir cada vez mais longe demais. A disparidade era insuportável. Rin deu uma risada sombria, enquanto a xícara da qual bebia se estilhaçava em sua mão. Do campo delimitado que controlava, ela podia sentir outra onda de indivíduos se aproximando da vila. Ao considerar a probabilidade de estarem trazendo mais presentes para Arturia e nada além de desprezo para ela, Rin não aguentou mais. Quando eu terminar com todos vocês, seus cretinos, vocês vão desejar a morte. Que quão bem, Rin Arturia não podia mais ignorar a amiga. Talvez você devesse dar um tempo de controlar pessoalmente o campo delimitado. Rin ignorou Arturia, continuando a encarar com raiva dentro da aura negra que a envolvia. Não adianta, ela não está mais ouvindo a razão. Saber franziu os lábios solenemente antes de se firmar. Chega, Rin, disse Arturia, colocando a mão no ombro de Rin. Você mesma deveria saber as consequências de continuar com esse comportamento. Espalhar boatos é aceitável, mas se você for longe demais e a existência da magia for exposta, a torre do relógio não ficará parada. As palavras de Arturia faziam sentido, mas Rin continuava relutante, com uma expressão de hesitação. Rin Arturia aconselhou. Você disse uma vez que Shirou seria o primeiro entre vocês dois a expor acidentalmente suas magias individuais. Vai provar que estava errada? Se Shirou consegue manter sua magia em segredo, você também consegue. Isso, Tudo bem, Rin finalmente cedeu, mas se essas pessoas ousarem me insultar na cara, eu juro. Eu os repreenderei em seu nome, interrompeu Arturia com um aceno de cabeça. Não podemos causar problemas para Shirou, podemos? Além disso, parece que algo nele está mudando quanto mais tempo ele fica em Totsuki. Rin ponderou o ponto de vista de Arturia e gradualmente cedeu. Arturia tinha razão.
Ela não queria causar problemas para Shirou e algo nele estava realmente mudando. Isso era uma boa notícia, uma notícia até mesmo feliz. Ela preferia que Shirou fosse qualquer coisa, menos o homem de ferro forjado que ela vira em seus sonhos atravessando um inferno pessoal. Além disso, ela havia prometido cuidar de Shirou e jamais quebraria essa promessa. Memórias de um arqueiro de vermelho invadiram sua mente antes que ela se calasse, mergulhada em uma calma recordação. O único som na vila era o de Arturia mastigando enquanto saboreava suas oferendas com deleite, as bochechas estufadas como as de um hamster. Rin ignorou, pois se prestasse muita atenção, seria impossível conter sua raiva. Assim, em vez de se concentrar em Arturia, ela fechou os olhos e voltou sua atenção para os visitantes que se aproximavam. Como a pessoa que atualmente vigiava o campo delimitado ao redor da vila, Rin podia escolher permitir ou negar a entrada de pessoas a seu bel prazer. Quando fechava os olhos, ela entrava em uma forma de vidência que lhe permitia ver magicamente a aparência de qualquer recém-chegado. Os visitantes atuais da mansão não eram bandidos comuns, nem estudantes contratados por Eizan. Eram um pequeno grupo de 5 pessoas reunidas devido aos rumores sinistros que Rin havia espalhado sem querer, causando-lhes medo. Bem no fundo do grupo estava uma garota de cabelos azuis, com as tranças de cada lado da cabeça. Ela tremia incontrolavelmente e seus olhos percorriam constantemente a densa névoa que emanava do campo delimitado. Ela segurava a manga da pessoa que estava na frente do grupo, enquanto uma garota loira bronzeada ao lado observava a interação com uma inveja inconfundível. Enquanto isso, um indivíduo mais gordo estava ao lado de um jovem loiro relativamente magro, que seguia pelo meio. Rin teve a intenção de ativar o campo delimitador e enviá-los embora, mas congelou no processo. Era o Shirou? Não. Assim que a pergunta lhe veio à mente, ela prontamente a negou. Cabelos ruivos, olhos cor de bronze e um temperamento tranquilo. Tudo parecia igual, mas elas não eram idênticas, apenas parecidas. Enquanto a confusão tomava conta da mente de Rin, ela não demorou muito para chegar a uma conclusão. Considerando a semelhança entre o jovem em sua visão e Shirou, só havia uma possibilidade quando ela se lembrou do motivo do retorno repentino de Shirou ao Japão. Ele tinha uma família. Um pai e um irmão. A pessoa que Rin observava liderando um grupo de 4 outras, era sem dúvida o irmão mais novo de Shirou. Soma e o que era. Capítulo 11, Primeira Faca, Parte 8. Era para ser um passeio agradável. Algo para fortalecer amizades e servir como uma lembrança para recordar. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Este lugar é meio assustador, disse Kumi, franzindo a testa e envolvendo-se inconscientemente com os braços enquanto seus olhos turquesa percorriam o corpo lentamente. Ikumi Mito era uma chefe que Soma conheceu e derrotou em um Shokugeki dias após sua admissão em Totsuki. Ela era uma mulher de pele bronzeada que não se importava com a atenção que seus seios extremamente grandes lhe geravam diariamente. Em vez disso, ela andava por aí vestindo o uniforme de verão da academia Totsuki, que, combinado com seu top de biquíni, deixava uma boa parte de seu decote à mostra. Um colar de couro marrom estava preso em seu pescoço e em seus pulsos havia 2 braçadeiras. Ela era uma chefe especializada no uso de carne devido ao prestígio que sua família tinha na indústria. Isso se refletia em sua personalidade, pois ela tinha absoluta confiança em suas habilidades culinárias, a ponto de menosprezar aqueles que usavam carnes de qualidade inferior. Por outro lado, provavelmente foi sua personalidade que a deixou atonita com a derrota para Soma. Apesar do choque, a derrota teve um preço para Soma. O interesse de Kumi. Ikumi enrolou uma mecha de seu cabelo loiro no dedo indicador e olhou timidamente para Soma quando teve certeza de que ele não estava olhando. No entanto, a timidez desapareceu num instante, sua expressão azedando enquanto seus lábios se franziam. Agarrada a um dos braços de Soma estava outra garota chamada Megumi Tadokoro. Ela tinha cabelos azuis que chegavam até os ombros e sua personalidade parecia bastante reservada, a julgar pelo vestido discreto que usava.
Era caloura, assim como todos os outros presentes, mas não demonstrava muita autoconfiança. Isso ficava evidente na hesitação de Megumi em encarar qualquer pessoa que não fosse Soma. Ikumi não tinha nada contra Megumi como pessoa, mas como mulher disputando um possível interesse amoroso, ela não podia deixar de sentir inveja de Megumi naquele momento. Megumi tinha os braços em volta dos de Soma e se pressionava contra ele, demonstrando seu desconforto. A sobrancelha de Ikumi se contraiu, enquanto seu olhar inconscientemente se desviava para o outro braço de Soma, e ela começou a encará-lo com intensidade. Passou-se um minuto, seguido de outro, antes que Ikumi se surpreendesse ao perceber que estava estendendo os braços para frente de forma constante. O rosto de Ikumi ficou vermelho devido às suas ações e literalmente explodiu em um tom carmesim quando ela sentiu que estava sendo observada por trás. Ela estava envergonhada demais para virar o rosto e se explicar, então se ocupou admirando a paisagem. No entanto, esqueceu-se de quão assustador era o lugar ao seu redor. Embora fosse uma floresta que levava a algum tipo de residência, não se ouviam sons de animais nem raios de sol conseguiam penetrar a densa copa das árvores. Isso fazia com que toda a área parecesse escura, apesar de Kumi saber que ainda era meio da tarde. Sentindo-se um pouco desconfortável com a atmosfera ao seu redor, Ikumi reuniu coragem e lançou um olhar discreto para Soma, refletindo sobre o que ele pretendia ganhar entrando em um lugar tão duvidoso. Mesmo assim, com seu conhecimento rudimentar de Soma, ela dificilmente conseguiria encontrar a resposta, mas também estava envergonhada demais para perguntar. As pontas de suas bochechas coraram ao se lembrar de como ela mesma se convidará sem ser convidada, não que os irmãos Aldini, que ela tinha certeza que tinham visto sua tentativa de alcançar o braço livre de Soma, fossem melhores. Takumi Aldini e Isami Aldini seguiram Soma depois que Soma optou por ignorar as provocações de Takumi e irritou o irmão Aldini mais velho. Tanto Takumi quanto Isami tinham ascendência italiana, já que suas famílias eram donas de um restaurante na Itália. Ambos ainda vestiam seus uniformes de chefe, pois haviam acompanhado Soma logo após o término das aulas, sem tempo para se trocarem. Takumi tinha cabelo loiro e era magro, enquanto Isami tinha cabelo escuro e era relativamente corpulento. Os irmãos tinham traços europeus marcantes, com lábios finos e narizes ligeiramente pontiagudos. No momento, eles estavam encarando Ikumi. Isami parecia não ter prestado muita atenção às ações de Ikumi, mas Takumi era diferente. Ele a encarava com uma sobrancelha arqueada, o que a deixou constrangida quando ela finalmente olhou para Takumi e percebeu. Ela quase soltou um grito de pânico, mas se conteve beliscando a perna e mordendo os lábios. Ikumi inspirou profundamente, depois 2 vezes, antes de lançar um olhar fulminante para Takumi, desafiando-o a dizer qualquer coisa. Por mais inteligente que Takumi fosse, ele optou por deixar o assunto de lado depois que Isami balançou a cabeça em sinal de negação. O grupo acabou caminhando em uma espécie de silêncio estranho. Quanto mais caminhavam, mais percebiam como o ar parecia ficar gélido. Até mesmo a luz da tarde havia se tornado fraca, quase como se fosse noite. Eu já disse isso antes, mas este lugar é assustador, e Ikumi estremeceu ao falar. Parece um daqueles clichês de filme de terror. Sim, disse Megumi, com uma expressão cansada. Não faz sentido estar tão escuro no meio do dia. Soma franziu a testa ao ouvir as palavras de Megumi, mas manteve sua habitual indiferença. Ele sorriu. Ei, vocês não acham que agora seria a hora de um fantasma aparecer? Perguntou em tom de brincadeira. Ninguém estava rindo. Na verdade, Ikumi, que havia começado a andar alguns passos à frente, de repente se viu bem ao lado de Soma, enquanto o aperto que Megumi exercia no braço de Soma parecia se intensificar, transformando-se em uma força implacável. Isamu olhou para Takumi, cujo semblante estava um tanto pálido. Pode se agarrar a mim se quiser, irmãozão, ofereceu Isamu. Takumi balançou a cabeça veementemente. Algo assim não é suficiente para perturbar alguém como eu. Isamu franziu a testa.
Suas pernas estão tremendo, irmão. Um reflexo natural. Estou apenas me exaltando. Takumi não queria encarar Isamu enquanto falava. Isamu balançou a cabeça e deixou de se incomodar. Nenhum de vocês sabia o que as pessoas andam dizendo sobre esta área? Perguntou Takumi, hesitante, no silêncio. Não dou muita atenção a boatos, respondeu Ikumi. Não faço ideia, disse Soma. A expressão de Megumi se fechou. Takumi olhou fixamente para todos os presentes antes de soltar um suspiro inquieto. Dizem que este lugar é amaldiçoado. Que se alguém ousar entrar aqui, só a desgraça virá. Takumi estremeceu por dentro. Vários alunos de Totsuki foram hospitalizados por razões desconhecidas por causa deste lugar. Nos casos mais graves, todas as vítimas murmuravam incoerentemente, bruxa feia. No mesmo instante em que Takumi pronunciou as duas últimas palavras, ele fez uma pausa enquanto todos se viravam para olhá-lo. Cada um deles tinha o rosto rígido. Megumi fechava os olhos enquanto suas mãos se uniam firmemente em oração, enquanto Ikumi, inconscientemente, se agarrava ao braço livre de Soma. O próprio Soma nem percebeu as ações de Ikumi e simplesmente permaneceu imóvel. Takumi ergueu uma sobrancelha, sem entender as reações de Soma e dos outros. No entanto, um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que até mesmo Isamu, seu irmão mais novo, estava se afastando lentamente dele. Foi então que Takumi sentiu uma mão apertando seu ombro dedo por dedo, como um torno que se fechava lentamente. Na escuridão da floresta que levava à vila, um braço surgiu do nada, emergindo das sombras e agarrando o ombro de Takumi. Era algo antinatural. Inexplicável. Nesse instante, Takumi assimilou tudo, sua cabeça já estava virada para olhar para trás. O que ele viu foi um sorriso tão forçado que podia sentir uma sede de sangue palpável explodir no ar. Pior ainda, as feições da figura que o tocava estavam obscurecidas por uma franja rebelde de cabelo negro, misturada com galhos e sarças. Quem é uma bruxa feia? Erraralhain. Uma voz mórbida ecoou pela floresta antes de se tornar abruptamente monótona. Já chega disso. Takumi sentiu uma sensação estranha percorrendo seu corpo no ponto onde a mão tocava seu ombro. Ele imediatamente tentou se libertar, mas sua intuição o alertava de que, se tomasse qualquer atitude imprudente, morreria. Fantasma, gaguejou Megumi, assustada. As pupilas de Ikumi se dilataram quando Isamu cerrou os punhos. Apenas Soma parecia estar reagindo de forma diferente. Ele não estava olhando para Takumi e a mulher que segurava o ombro de Takumi, mas sim para outra mulher que se aproximava lentamente com a mão pressionada contra o rosto em sinal de exasperação. Não é assim que se trata os convidados, disse uma voz agradável, revelando a identidade das duas figuras. Quem segurava Takumi com força era Rin, e a outra, tentando convencê-lo a mudar de ideia, era Arturia. As duas estavam esperando o momento certo para se apresentarem, observando Soma e os outros se aproximarem da mansão. Infelizmente, Takumi tocou inadvertidamente em um ponto sensível da herdeira Tosaka e se meteu em uma crise. Incapaz de continuar sentada assistindo, Arturia deu um passo à frente e começou a acalmar Rin, que finalmente soltou o ombro de Takumi. De pé, juntas, Arturia pediu desculpas em nome de Rin, pois Rin ainda estava ocupada demais encarando Takumi com raiva para se importar com qualquer outra coisa. Sei que todos vocês devem ter muitas perguntas, mas acho que podemos concordar que este não é exatamente o lugar para tê-las, argumentou Arturia com um pequeno sorriso. Se vocês nos acompanharem, por favor, os levaremos a um lugar mais acolhedor. A área ao redor da vila era diferente da floresta onde Rin havia espalhado inúmeras armadilhas mágicas e runas de proteção para desencorajar visitantes. A área ao redor da vila era clara e ensolarada, com uma vista panorâmica de um jardim aberto que se estendia por mais de um acre.
Após conduzirem Soma e os outros até a vila, Rin e Arturia receberam seus convidados no salão principal da residência. Havia 2 sofás dispostos perto do centro da sala, e Rin e Arturia sentaram-se em frente a eles, fazendo um gesto para que Soma e os outros se sentassem. Meu nome é Arturia Pendragon, apresentou-se Arturia formalmente, com uma nobreza em seus gestos que impressionou Ikumi e os outros, enquanto Arturia inclinava a cabeça, com uma mão pressionada contra o peito. Ao observar Arturia, Ikumi lembrou-se da elegância da família Nakiri. Inconscientemente, começou a agir com mais polidez, mantendo as costas eretas e as pernas cruzadas à sua frente. O mesmo podia ser dito de Takumi e dos outros, com exceção de Soma, que nunca se importou muito com as aparências. Rin Tosaka, disse Rin secamente, bufando, ainda tentando conter a raiva. Ela falou logo após a apresentação de Arturia, dando tom para que Soma e os outros se apresentassem. Soma e o que era? Takumi Aldini. Isamu Aldini. Ikumi Mito. Megumi Tadokoro. À medida que Soma e os outros se apresentavam, a ordem em que o faziam tornava-se cada vez mais polida, com Megumi falando em voz quase inaudível. Bem, você tem algum motivo para sua visita? Rin foi direto ao ponto, visivelmente irritado enquanto seus olhos fitavam Takumi com relutância, que se encolheu e desviou o olhar. Rin bufou antes de se concentrar em Soma. Ele era realmente a cópia fiel de um Shirou mais jovem. Tinha o mesmo cabelo ruivo, olhos cor de bronze e a mesma disposição geral, embora um pouco mais relaxada. Arturia também estava olhando para Soma de cima a baixo. Sim, Soma coçou a nuca, sentindo o olhar atento de Rin e Arturia. Na verdade, ouvi dizer pelo diretor que meu irmão mais velho estava morando aqui. Rin e Arturia assentiram com a cabeça. Elas já suspeitavam da relação de Soma com Shirou, e isso foi confirmado pelas palavras de Soma. Desculpe, mas ele está ausente no momento, desculpou-se Arturia. Ele está ocupado treinando para um Shokugeki. Assim que Arturia mencionou o Shokugeki, a indiferença de Soma desapareceu, dando lugar a um olhar que Rin e Arturia conheciam muito bem. Era a expressão que Shirou fazia sempre que ficava sério e agia em benefício de alguém que queria salvar. Ah, então o que ele disse era verdade, murmurou Soma. Depois disso, seus pensamentos começaram a divagar. Para ser sincero, a única razão pela qual Soma estava tão determinado a verificar a situação de Shirou era por causa do que Kojiro Shinomiya lhe havia contado de passagem após a competição culinária. Algo sobre Shirou Yukira ter sido desafiado por um aluno veterano de Totsuki para um Shokugeki que apostava a residência onde Shirou morava. Sabendo que Shirou havia começado a cozinhar profissionalmente há pouco tempo, Soma ficou preocupado. Por isso, ele veio depois de descobrir onde Shirou estava morando em Totsuki. Pela forma como Rin e Arturia não pareceram preocupadas quando mencionaram o Shokugeki de Shirou, Soma teve certeza de um fato: elas estavam confiantes na vitória de Shirou. Só esse fato já ajudou a aliviar a maioria das preocupações de Soma, mas depois disso, uma questão maior veio à tona. Murmurou Soma, encarando Rin e Arturia. Mesmo que Shirou não estivesse por perto, a grande questão era quem exatamente eram Rin e Arturia para estarem morando no mesmo lugar que seu irmão mais velho. Soma não demorou muito para chegar às suas próprias conclusões, especialmente quando percebeu o carinho que Rin e Arturia demonstravam ao ouvir o nome de Shirou. Pops provavelmente ficaria orgulhoso. Soma assentiu com a cabeça e optou por não tocar mais no assunto por enquanto. Sua prioridade continuava sendo ajudar Shirou de todas as maneiras possíveis, como irmão mais novo. Há alguma maneira de vocês dois avisarem a ele que eu passei por aqui? Perguntou Soma. Quero ajudá-lo, se puder. Rin e Arturia se entreolharam em silêncio, ponderando uma resposta. Entrar em contato com Shirou no campus de Totsuki era difícil. Totsuki não só era enorme, como o fato de Rin não poder usar sua magia de vidência livremente em campo aberto tornava impossível para ela localizar e contatar Shirou com precisão.
Ela podia usar a evidência de dentro da mansão, mas isso não garantia que Shirou estaria no mesmo local depois de um tempo. Nesse caso, Rin não tinha outra opção a não ser revelar sua localização. Ao ver a aparente preocupação de Rin e Arturia com a situação, Takumi franziu a testa antes de suspirar. Ele realmente não conseguia entender por que Rin e Arturia simplesmente não usavam o bom senso. A maneira mais fácil de entrar em contato com alguém que não estava presente na área era simplesmente discar alguns dígitos. Vamos ligar para ele, sugeriu Takumi, pegando um celular. Ei, Soma, você não tem o número do seu irmão? Soma balançou a cabeça em resposta à pergunta de Takumi. Agora que pensava nisso, ele nunca tinha realmente perguntado isso a Shirou antes. Foi por volta dessa hora, enquanto Ikumi, Izamu e Megumi elogiavam Takumi por sua perspicácia, que Rin e Arturia de repente pararam. Telefone celular? Rin puxou Arturia para um pequeno canto da sala enquanto sua testa se franzia. Ela estava pensativa. O que é um celular? Rin perguntou a Arturia em um sussurro. Falando sério, a maioria dos magos estava desconectada da tecnologia do mundo exterior, preferindo os costumes mágicos às comodidades modernas. Rin não era a maga mais conservadora, mas também vinha de uma linhagem familiar proeminente e era bastante alheia à tecnologia moderna. A maior parte do seu conhecimento sobre invenções modernas vinha de Shirou e, mesmo assim, Rin era conhecida por se confundir. Se isso acontecia com um leitor de Blu-ray, certamente poderia acontecer com qualquer outra coisa. Envergonhada demais para admitir que não sabia do que Takumi estava falando, Rin esperava secretamente que Arturia lhe desse uma resposta. Rin. Devem estar falando daquele dispositivo de metal que o Shirou te contou uma vez, Arturia se lembrou de uma conversa distante. Infelizmente, o resultado foi desfavorável. O rosto de Rin ficou vermelho. Aquele dispositivo obsceno com a coisa da foto XXX. Arturia assentiu com a cabeça gravemente. Rin se virou para Takumi, aflita, arrancando o celular da mão dele com um tapa e esmagando-o com o calcanhar. Não. De jeito nenhum. Por que Shirou teria uma dessas coisas detestáveis? O súbito desabafo de Rin silenciou a sala inteira, e muitos a encararam estupefatos. Takumi ficou paralisado por um instante antes de seu olhar se voltar para os destroços de seu celular sob o pé de Rin. Que? Mamma mia, eu estava tentando fazer um favor para vocês. Takumi lamentou, caindo de joelhos em descrença. Eu gastei meu próprio dinheiro para comprar isso. Após o lamento de Takumi, Soma, Megumi, Izamu e Ikumi rapidamente guardaram os celulares que estavam prestes a tirar do bolso da calça jeans. Todos eles encaravam Rin com uma mistura de confusão e cansaço. Rin apenas grunhiu, olhando com desdém para Takumi por valorizar uma invenção tão vil e obscena. O salão ficou em silêncio num instante. Apenas 5 minutos depois, Soma tossiu na mão, com um sorriso irônico no rosto. Se você não conseguir contatá-lo, sabe a que horas ele voltaria? Perguntou Soma. Tenho certeza de que ele aparecerá em breve. Arturia olhou para o relógio. Na verdade, se ele for pontual, deve voltar logo. Geralmente, ele sai para as aulas mais cedo para ter mais tempo para passar aqui à noite. Concordando com as palavras de Arturia, Soma optou por simplesmente esperar. Ele não tinha pressa para nada, e também não era como se estivesse sozinho. 10 minutos depois, todos os presentes na sala começaram a ouvir um ruído vindo em direção à casa. Nem Rin nem Arturia se alarmaram com o barulho. O fato de o campo delimitado não ter se ativado significava que o recém-chegado só poderia ser um único indivíduo. Rin, Arturia, chamou uma voz de trás da porta de correr do pátio da casa. Rin e Arturia se animaram. Havia algo estranho no tom de voz de Shirou. Havia uma sensação de impotência e exagero que denotava a sorte de um homem com um nível de azar péssimo.
Ao abrir a porta dos fundos da mansão, Shirou revelou sua forma atual. Tudo nele parecia normal, exceto pelo corpo inconsciente que carregava nas costas. Desculpem, pessoal, mas tem um problema, M.A. A voz de Shirou foi diminuindo enquanto ele se enrijecia. Soma e todos os outros estavam olhando diretamente para ele, mais especificamente, para o corpo inerte de rindo que ele carregava. O hematoma vermelho que se formava em sua cabeça tornava ainda mais difícil refutar o que estava sendo visto. "Oh, o que você está fazendo?" Takumi gritou, apontando o dedo. Isso não é o que parece, Shirou tentou argumentar, porém, não conseguiu encontrar uma explicação razoável com rapidez suficiente. Felizmente, ele não precisou. Um a um, Soma e os outros começaram a desmaiar. Shirou soltou um suspiro, já compreendendo o que havia acontecido. "Obrigado, Rin", disse ele, agradecido. "Bem, eu não queria complicar ainda mais a situação." Rin cruzou os braços, irritada. Então ela o encarou fixamente, os olhos tremendo enquanto uma veia saltava em sua têmpora. "O que você fez desta vez, Emiya?" "Foi isso que aconteceu", concluiu Shirou, em tom derrotado. Rin andava de um lado para o outro à sua frente, sem demonstrar qualquer intenção de parar. Arthuri estava sentada no canto, suspirando com pesar. Nunca houve uma situação em que Shirou pudesse simplesmente relaxar. Foi a mesma coisa em Fuyuki, na Torre do Relógio e agora em Totsuki. Seu antigo mestre simplesmente não conseguia ter um momento de paz. "Isso vai ser um problema", Rin roeu a unha do polegar. Soma e os outros são uma coisa, mas Rin entrou em contato com magia. Teremos que resolver isso direito ou corremos o risco de os executores se envolverem. Rin parou abruptamente, virando-se para encarar Shirou diretamente. Lidar com memórias é sempre difícil devido aos espaços em branco deixados na mente de uma pessoa, criando muitas inconsistências. Rin olhou fixamente nos olhos de Shirou, com uma expressão séria. Há quanto tempo Rindo está em contato com magia? Além disso, ela sequer sabe o que viu ou vivenciou. Shirou franziu a testa. "Não sei a resposta para nenhuma dessas perguntas", respondeu ele. "O que significa que teremos que encontrar uma solução alternativa para resolver toda essa situação." Rin parecia irritada, mas Shirou dificilmente poderia reclamar, já que Rin estava se esforçando tanto por causa dele. "Por enquanto, vamos deixar o caso de Rindo de lado e nos concentrar em Soma e nos outros. Como eles não presenciaram nenhum tipo de magia, podemos ser mais lenientes com eles, mas, por precaução, precisamos fazê-los esquecer aquela última cena em que você carrega Rindo para dentro da mansão." Rin retomou seu andar de um lado para o outro, com a mente em um turbilhão de pensamentos. Podemos usar magia da memória para alterar suas memórias mais recentes, mas não podemos garantir o efeito que a magia terá em suas mentes. "Então é o último recurso", interrompeu Arturia. Rin assentiu com a cabeça em concordância enquanto Shirou mergulhava em contemplação silenciosa. Ele não queria afetar a vida de Soma e seus amigos, mas Rin estava certa em ser cautelosa. Qualquer chance de vazamento de magia em Totsuki poderia levar à mobilização dos executores da Torre do Relógio. Nesse ponto, não haveria mais uma Academia Totsuki, apenas uma ruína trágica. Ele cerrou os punhos com as mãos, rangendo os dentes em sinal de agitação. Uma hora inteira se passou sem resultados, até que a inspiração finalmente surgiu com a chegada de um conhecido. "É quem eu estou pensando que é?" Rin perguntou de repente, incrédula. Ela estava ligada ao campo delimitado ao redor da vila e podia detectar qualquer estranho que se aventurasse por ali. "Taiga-sensei." Rin murmurou, confusa. Ela realmente veio de tão longe? Era Taiga Fujimura, a mulher que Rin sugeriu que Shirou contatasse para lidar com as pessoas que estavam importunando a mansão. Inesperadamente, Taiga agiu rapidamente.
Rin conseguia visualizar a posição atual de Taiga na floresta usando o campo delimitado. Foi por isso que Rin ficou surpreso ao descobrir que Taiga estava longe de estar sozinha. 100. 200. Mais? Rin não conseguia acompanhar o número de pessoas que se espalhavam pela área delimitada ao redor da vila. Eram simplesmente muitas para ela contabilizar, mas, curiosamente, depois de entrarem na região florestal, as centenas de pessoas montaram uma barricada defensiva e só permitiram a passagem de Taiga. Quando Rin aconselhou Shirou a pedir ajuda a Taiga, a ideia era recrutar a renomada Tigre de Fuyuki para atuar como guarda. Dessa forma, Rin não precisaria agir pessoalmente nem usar sua magia. No entanto, desde quando Taiga, a professora de inglês da turma de Rin, possui autoridade para dar ordens a tantas outras pessoas? Rin olhou para Shirou com um olhar interrogativo, mas tudo o que ele fez foi sorrir ironicamente, sem dar nenhuma explicação. Entendo, então a Taiga Nei está aqui. Uma ideia surgiu na mente de Shirou naquele momento. Um plano que, em sua opinião, era perfeito. Quando Rin finalmente se recompôs o suficiente para querer questionar Shirou mais a fundo sobre o assunto, Shirou já havia ido embora. Shirou estava correndo. Como fora ele quem inicialmente estabelecera a base do campo delimitado, não foi difícil para ele localizar o ponto de chegada de Taiga e correr ao seu encontro. Ela continuava com a mesma aparência de sempre, mas, desta vez, parecia muito mais séria. Usava uma jaqueta de couro fechada sobre o torso e calças justas nas pernas enquanto caminhava rapidamente. Ao avistá-la à distância, Shirou rapidamente fez-se notar. Taiga Nei! Ele gritou. As orelhas de Taiga se ergueram ao ouvir o grito de Shirou, antes que a expressão implacável em seu rosto se suavizasse em um sorriso afetuoso, seus lábios se curvando para cima enquanto ela corria à frente. Aí está meu pequeno Otto. Taiga envolveu Shirou em um abraço apertado. Palavras não conseguiam descrever o quanto ela estava preocupada com o bem-estar dele. Como herdeira de um sindicato do crime organizado, ela sabia o quão perigoso poderia ser considerada um alvo. Se Shirou tivesse se ferido de alguma forma, Taiga não teria demonstrado nenhuma piedade com os prisioneiros que mantinha sob custódia do Sindicato Tigre. Agora que Taiga confirmou que Shirou estava a salvo, toda a tensão desapareceu e ela voltou ao seu estado normal. Como você tem estado, Shirou? Faz um tempo que você não entra em contato com sua Onae-san, disse Taiga, acariciando a cabeça de Shirou com carinho. Shirou se desvencilhou do aperto de Taiga enquanto esboçava um leve sorriso. Na verdade, Taiga Nei, e ele coçou a nuca. Desculpe-me por ser tão abrupto, mas gostaria de lhe pedir um pequeno favor, já que você está aqui. Taiga nem se deu ao trabalho de pensar na resposta. Ela veio num instante. Claro, perguntem à vontade, disse ela, gesticulando amplamente. Era o sinal para que os funcionários do grupo Fujimura, escondidos entre as árvores e arbustos, ficassem tranquilos. Somos uma família. Shirou sentiu um calor subir de seu peito devido ao carinho que Taiga lhe demonstrava. Ela sempre fora esse tipo de pessoa. Sua irmã mais velha. Isso pode parecer um pouco fora de contexto, mas Shirou olhou diretamente nos olhos de Taiga. Você ainda se lembra de como cozinhar? Sem conseguir entender o propósito da pergunta de Shirou, Taiga simplesmente piscou para ele, confusa. Essa foi toda a resposta que Shirou precisava. Havia um motivo para Shirou ter sido forçado a cozinhar desde tão jovem, e era algo que ele preferia não recordar, uma memória que sua mente reprimiu subconscientemente a ponto de doer só de pensar nela. No entanto, esse resultado era exatamente o que ele precisava. Memórias sombrias. De comida, de fogueiras e de banheiros. Capítulo 12. Primeira faca, parte 9. Será que isso foi mesmo uma boa ideia? Rin não pôde deixar de se perguntar, enquanto olhava apreensiva para a comida em suas mãos.
À primeira vista, a comida parecia comum, uma tigela de sopa de galinha para facilitar a ingestão, mas Rin sabia que não se devia julgar tudo apenas pela aparência. Existiam vários tipos de magia baseada em maldições, sendo a mais conhecida pelo público o voodoo, um produto nascido de uma linhagem de magos que se aproximou demais da divulgação dos segredos da magia ao público e foi punida pelos executores da Torre do Relógio. Posteriormente, o público só teve acesso a rumores sobre os detalhes do voodoo, mas nada além disso, como era a intenção. No máximo, foi tratado como uma história de terror após a intervenção da Torre do Relógio, mas Rin estava divagando. O problema era que, como toda magia baseada em maldições, era difícil determinar a potência da maldição antes que um alvo fosse afetado por ela. Gandran, por exemplo, que era categorizada como uma maldição simples, era a mesma coisa a menos que fosse sobrecarregada com energia mágica e transformada em um disparo penetrante de fim. Rin franziu a testa enquanto continuava a encarar a tigela de sopa de galinha que Taiga havia feito, e saber que estava desmaiada à sua frente, com o branco dos olhos à mostra. Shirou havia avisado os dois que a comida seria ruim apesar da aparência, mas o nível era simplesmente inédito. Esse é um servo. Esse é um servo. Ela confirmou novamente. O pensamento se repetiu 2 vezes em sua mente antes que ela lançasse um olhar cansado para Taiga, que Shirou estava distraindo com conversa fiada no quarto ao lado. Discretamente, ela colocou a palma da mão sobre a sopa e, silenciosamente, ativou um círculo mágico. Nada. Absolutamente nada. Não foram encontrados vestígios de energia mágica, nem qualquer resíduo de uma maldição. Na verdade, seu exame só lhe gerou mais dúvidas. A sopa de galinha era feita inteiramente com ingredientes comuns, mas o resultado era deplorável, a julgar pelo estado de saber. Ela era realmente uma glutona. Só porque a comida tinha boa aparência, não significa que tinha bom sabor. Após perceber o apelo geral do prato, Saber decidiu experimentá-lo depois que Rin verificou que não havia nada de errado com ele. O resultado deixou Rin visivelmente abalada, mas, ao mesmo tempo, curiosa. Como isso foi possível? Será que eu poderia aprender a fazer isso? Quanto mais ela pensava nisso, mais considerava a possibilidade de realmente fazer aquilo, devido às suas inúmeras utilidades. Por exemplo, se certa vadia de cabelo encaracolado insistisse em se juntar a ela e a Shirou na hora do chá, ela poderia preparar uma pequena surpresa que eliminaria a concorrente. Seus lábios se curvaram gradualmente para cima enquanto ela refletia, mas sabia que não era hora de considerar seus ganhos, dada a situação. Ela se levantou, tomando cuidado para não derramar a tigela de sopa que tinha nas mãos enquanto caminhava em direção aos seus alvos, antes de suspirar. Ele realmente se parecia muito. Ela encarou Soma com uma leve apreensão. Dado que ela planejava meticulosamente fazer de Shirou seu e se casar com ele, Soma e o que era poderia ser considerado seu cunhado. Seria realmente aceitável traumatizá-lo a ponto de fazê-lo esquecer suas memórias mais recentes? Na verdade, ela se sentia culpada, mas sua expressão era uma máscara de indiferença. Ela havia aperfeiçoado sua expressão impassível desde os tempos da Academia Omurahara. Não havia como sua fachada ser facilmente desmascarada, a menos que fosse Shirou e Seiryodo. Mas, pensando bem, esses dois eram as únicas exceções. Então, será que ela deveria acordá-los antes de dar a sopa da taiga para eles, ou deveria fazer isso enquanto eles dormem? Ela hesitou por uma fração de segundo antes de decidir ser benevolente. Ajoelhando-se casualmente, ela posicionou a cabeça de Soma em seu colo e virou o rosto dele para que a encarasse enquanto ele abria a boca. Geralmente, não se podia alimentar um indivíduo enquanto ele dormia, mas havia certos métodos que podiam ser empregados, como o estímulo. Usando a colher que acompanhava a tigela de sopa, ela cuidadosamente despejou a sopa na boca de Soma, enquanto simultaneamente lhe dava um choque para mantê-lo meio acordado. Ao sentir algo na garganta, o reflexo natural do corpo era engolir.
Em seu estado sonolento, Soma engoliu repentinamente uma substância morna que deveria tê-lo despertado instantaneamente, mas Rin compreendeu os efeitos da culinária de Taiga. Assim que Soma engoliu, desmaiou novamente, com as pupilas revirando para dentro da cabeça. Essa é uma a menos. Rin então lançou um olhar para Ikumi, Megumi e os irmãos Adlini antes de repetir suas ações anteriores com Soma. O único problema, no entanto, surgiu em um evento repentino. Rin ficou rígido. Ug gemeu Takumi, pressionando a têmpora com a mão para aliviar a dor latejante na cabeça. Seu rosto se contraiu naturalmente em desconforto e suas sobrancelhas começaram a se franzir rapidamente, prestes a se abrirem em um sorriso. Takumi era a última pessoa que Rin precisava alimentar, mas ele estava acordando mais cedo do que ela esperava. Pior ainda, sua cabeça estava em seu colo e ele havia virado o rosto quando seu corpo começou a se mexer, tornando impossível para Rin simplesmente enfiar a colher em sua boca. O próprio Takumi acordou com o aroma de perfume de lavanda. Em seguida, sentiu a suave sensação de pele tocando seu rosto, o que o fez abrir os olhos. Aquilo era uma saia? Suas pupilas dilataram enquanto seus olhos se moviam para a esquerda e para a direita, até que finalmente percebeu que estava deitado no colo de uma mulher. Corando de perplexidade, ele imediatamente recuou e ficou olhando fixamente, sem conseguir entender como havia chegado àquela situação. Apesar de estar atordoado, ele disse a primeira coisa que lhe veio à mente ao ver bem a pessoa à sua frente. É a bruxa, gaguejou, sua mente entrando em alerta máximo ao perceber os corpos espalhados pelo cômodo. Isamu, o que ela fez com você? Takumi balbuciou em pânico, correndo para o lado do irmão e percebendo a palidez mortal de sua pele. Isamu não era o único com aparência de morto, Soma e os outros também estavam. E o que era? Megumi? Mito? Eles também não. Inconscientemente, os dentes de Takumi começaram a bater enquanto uma aura opressiva se acendia atrás dele. Ele era um chefe orgulhoso, alguém cujo orgulho era bastante elevado devido aos seus sonhos e aspirações, mas ainda assim, ele era um ser humano comum. Quando se via em uma situação simplesmente inexplicável demais para ser racionalizada, seus pensamentos simplesmente se apagavam. Uma bruxa, hein? É mesmo? Foi então que o diabo falou em seus ouvidos. De forma encantadora, dócil e astuta, as palavras pareciam ter o poder de penetrar em seu ser e arrancá-lo com uma pá. Estreito era o caminho para a salvação, mais largo era o caminho para o inferno. Mesmo trilhando o caminho correto, inúmeros obstáculos surgiam. A estrada que Takumi imaginava de repente se transformou em uma mão onipresente que se agarrou ao seu ombro e o puxou diretamente para fora de seu caminho, lançando-o no submundo. Uma colher foi enfiada em sua boca. Ele imediatamente engasgou. Sua vida passou diante de seus olhos. Acreditamos em você e no seu irmão, Takumi. Vocês nos encherão de orgulho. Os sorrisos de seus pais, suas alegrias e expectativas, começaram gradualmente a desaparecer de suas memórias. Ele cuspiu imediatamente a substância que estava em sua boca enquanto hiperventilava. O que diabos foi isso? Aquilo era comida? Takumi prendeu a respiração, a vontade de vomitar quase o dominando, mas ele se obrigou a suportar enquanto limpava a saliva que escorria de sua boca com as costas da mão. Momentos depois, ele ficou imóvel. Eu vou morrer. Rin estava parada bem na frente dele, com a tigela de sopa já posicionada diante do rosto de Takumi. Abra bem a boca, coma até o último pedaço. Rin abriu a boca de Takumi à força e começou a alimentá-lo à força. A visão de Takumi começou a ficar azul, os portões do céu se manifestando diante de seus olhos. Em misericórdia, ele sussurrou com dificuldade. Não, foi a resposta imediata. Assassinato. Assassino.
A espuma começou a escorrer da boca de Takumi antes que seus olhos finalmente revirassem em sinal de impotência. E isto não era uma residência estudantil. Este era o pântano de uma bruxa malvada. Em outra parte da vila da Academia Totsuki, duas outras pessoas estavam sentadas uma de frente para a outra, olhando para a paisagem aberta que se estendia além do pátio. Pensar que você voltaria do exterior e nem me contaria até depois de se matricular numa escola de culinária. E mesmo assim, a primeira coisa que você me pede para fazer quando nos reencontramos é cozinhar para você. Taiga começou a fazer beicinho. Que tipo de irmã mais velha você pensa que eu sou? Taiga havia trocado de roupa e agora vestia algo mais casual. Era a mesma blusa de mangas compridas listrada em amarelo e preto que ela geralmente usava, com um vestido verde por cima. Seu cabelo estava penteado para trás, deixando a franja cair sobre o rosto, e sua mão esquerda beliscava a orelha esquerda de Shirou. Bem, perguntou ela teimosamente, sentindo uma mistura de irritação e exasperação. Shirou não sabia como responder, pois estava tão absorto em sua situação que se esqueceu de ligar para Taiga quando retornou. Para começar, ele estava numa encruzilhada: continuar sua vida como mago ou explorar a vida que poderia ter com sua família de sangue. Inevitavelmente, ele se envolveu com a Academia Totsuki. Se não fosse por Rin tê-lo lembrado, talvez tivesse demorado ainda mais para contatá-la. De qualquer forma, já que finalmente estavam juntos depois de um longo período separados, provavelmente era hora de dar a notícia. Há uma razão para tudo, começou ele, com naturalidade. E o que seria isso? Taiga finalmente soltou a orelha dele, juntando as mãos e colocando-as sobre o colo. Você precisa se lembrar de que, quaisquer que sejam os problemas que você enfrente, você não está sozinho. Taiga gesticulou sutilmente com os dedos, e a vários quilômetros de distância, um homem e uma mulher, olhando pela mira de um rifle, acenderam a luz verde e guardaram suas armas. Quantas vezes eu tenho que te lembrar disso? Eu venho te dizendo isso desde Omurahara. Eu sei, ele gesticulou com os braços para acalmá-la, coçando a bochecha com o dedo indicador. Foi um pouco demais para mim quando descobri que tinha família de sangue. Taiga sentia distraidamente com a cabeça, aceitando qualquer desculpa que ele tivesse inventado, antes de subitamente enrijecer, piscando os olhos enquanto sua mente processava a informação que acabará de ouvir. Erro, Taiga Errise, inicializando. Ela fazia uma expressão peculiar, seus olhos pareciam espirais, e sua boca estava aberta, mas nenhuma palavra saía enquanto o vapor subia de sua cabeça. Em vez de repetir suas palavras para comprovar suas afirmações, ele simplesmente tirou uma foto de Soma Yukiera e a deixou comparar suas características. Este é meu irmãozinho, disse ele secamente, antes de apontar para outro homem na mesma foto. Aquele ali é meu pai. Ao pegar a foto de suas mãos, o olhar de Taiga alternou entre a foto e seu rosto. As semelhanças eram prova suficiente. Uma única palavra era capaz de abarcar tudo o que ela estava sentindo. O quê? No instante seguinte, ela o puxou para um abraço. Estou tão feliz por você, disse ela sinceramente. A irmã mais velha vai te perdoar desta vez, mas certifique-se de não fazer isso de novo. Ela então o repreendeu, mas ele percebeu que ela estava genuinamente feliz por ele, embora, sutilmente, já tivesse feito planos para o futuro. Sinalizando com os olhos, seus subordinados do grupo Fujimura, escondidos por toda a região florestal da vila, compreenderam suas intenções. Após algumas ligações entre si, uma casa nas proximidades foi providenciada em poucos minutos. Ousar ameaçar seu irmãozinho, mesmo depois dele ter acabado de encontrar sua família de sangue, era imperdoável. Embora por fora sorrisse, Taiga considerava o fato de que alguém havia colocado seu irmãozinho como alvo dos sindicatos do crime. Como irmã mais velha, ela tinha o dever de protegê-lo, mesmo que ele não precisasse mais de sua proteção. Além disso, os velhos tios e tias do sindicato Fujimura provavelmente pensavam o mesmo. Soltando Shirou, Taiga ocupou-se em dirigir-se ao quarto vago mais próximo da vila.
O que você está fazendo? Perguntou Shirou, com a sobrancelha franzida. Escolhendo meu quarto para mais tarde, disse Taiga, colocando as mãos na cintura. Já dei entrada no pedido de férias em Omurahara, então decidi ficar aqui para relaxar. Além disso, faz tanto tempo que não como sua comida. A saliva começou a escorrer pelos lábios de Taiga, mas ela rapidamente a limpou com a mão. Olhando fixamente para Taiga, Shirou sabia que não havia como recusar. Ela tinha aquele olhar determinado que não aceitava um não como resposta. Era a mesma expressão que fizera quando descobriu que Arthuri e Rin estavam morando com ele durante as 2 semanas da Quinta Guerra do Santo Graal. Felizmente, parecia que ela não tinha seus pertences necessários e voltaria para buscá-los. 2 horas depois, Shirou acenava para Taiga enquanto ela deixava as dependências da mansão, sabendo que não tinha muito tempo até que ela retornasse. 3 horas. Esse foi o tempo que ele calculou que Taiga levaria para chegar a Fuyuki. Nesse caso, ele teria 6 horas para resolver a maioria de seus problemas. Resolvido, ele se dirigiu para onde sabia que Rin e os outros estavam escondidos em um quarto nos fundos da mansão. A própria vila era bastante grande, com 3 andares no total e vários quartos extras. Como já morava ali havia alguns dias, ele já estava acostumado com o espaço e se moveu o mais rápido possível para chegar ao seu destino. Estendendo a mão para abrir a porta de correr, ele não fazia ideia de que expressão fazer ao ver o que o aguardava dentro do quarto. Por um lado, ele conhecia o poder da culinária de Taiga e avisou Rin e Arturia sobre isso com antecedência, então por que parecia que ele tinha acabado de entrar em uma cena de crime? Havia corpos espalhados por todo o chão, e até mesmo Arturia estava desmaiada ao lado. Rin era a única pessoa na sala, e a maior parte de sua atenção estava voltada para experimentar a tigela de sopa que Taiga havia preparado. Isso não faz sentido nenhum, ele ouviu Rin murmurar. É um dom inato? Não, não. Isso é algo que não pode ser replicado. Outra magia verdadeira? Olhando fixamente para Rin, ele decidiu deixá-la em paz por enquanto. O que ele precisava fazer agora era simular que Soma e os outros haviam desmaiado espontaneamente no meio da floresta. Ao contrário do que se pensava, ele ouvirá os rumores que circulavam por Totsuki a respeito de seu local de moradia e sabia que o melhor seria usar esses rumores a seu favor. Após alguns meses passando tempo a sós com Rin, parte da personalidade dela infelizmente acabou influenciando. Após um momento para pegar Arturia nos braços e acomodá-la na cama, ele rapidamente começou a levar Soma e os outros para fora da vila. As memórias que eles tinham da vila provavelmente estavam nebulosas devido à comida de Taiga, então essa era a melhor chance dele de fazer parecer que tudo era uma ilusão da floresta amaldiçoada. Sentindo-se um pouco culpado pelo que os havia feito passar, ele se certificou de deixá-los em algum lugar perto da orla da floresta, onde seria mais fácil para eles retornarem aos seus dormitórios. Quando suas tarefas foram concluídas, finalmente chegou a hora de abordar seu principal tema de preocupação. Rindo Kobayashi. Diferentemente de Soma e dos outros, Rindo foi colocado para descansar em um quarto separado. O quarto em si era bastante comum e Rin já estava lá dentro. Esse era o tipo de garota que Rin Tosaka era, disposta a deixar tudo de lado quando se tratava de alguém de quem gostava. Então, você se preparou? Perguntou Rin, obviamente insinuando o pior cenário possível. Caso um humano comum descobrisse a presença de magia, a torre do relógio possuía regulamentos rigorosos sobre como tal assunto deveria ser tratado. Morte. Silenciar todas as testemunhas. Foi uma ação que nem mesmo Rin teve escolha a não ser apoiar, e foi por isso que ela teve extremo cuidado para não expor sua magia em primeiro lugar. Os lábios de Shirou se curvaram para baixo, a carranque em seu rosto se tornando extremamente proeminente com a lembrança de Rin. Não precisamos matá-la, disse ele. No máximo, ela provavelmente viu apenas o suficiente para ficar desconfiada. Não foi assim com você também quando a Guerra do Santo Graal começou?
Ele não tinha resposta para as palavras de Rin. Ele havia experimentado em primeira mão a política de silenciamento da Torre do Relógio durante a Quinta Guerra do Santo Graal. A sensação arrepiante de uma lança atravessando seu coração foi uma experiência que ele não esqueceria tão cedo. Nesse caso, ele estava ainda mais relutante em que qualquer outra pessoa a experimentasse, muito menos quando ele era parcialmente culpado. Mesmo que você me lembre, Rin, não é como se você já não soubesse qual é a minha resposta. Rin piscou, antes de franzir os lábios, impotente. Você é mesmo uma figura, não é, Enia? Felizmente, tenho experiência em lidar com tolos sem esperança, murmurou ela baixinho. Além disso, ela havia feito uma promessa. Seus olhos percorreram o dorso da mão, onde antes existiam as marcas de um vínculo entre mestre e servo. Arqueiro. Ela balançou a cabeça para clarear os pensamentos e encarou Shirou com toda a seriedade, uma das sobrancelhas arqueada e os braços cruzados sobre o peito. O que você pretende fazer? Ela não ficará inconsciente por muito tempo, e também não podemos mantê-la aqui, para que ninguém perceba que ela desapareceu. Shirou permaneceu em silêncio durante quase 5 minutos antes de tomar uma decisão. Ele encarou Rin, a seriedade em seu olhar fazendo com que um rubor subisse as bochechas dela, em meio ao crescente constrangimento, levando-a a desviar o rosto. Por outro lado, era comum sentir-se desconfortável sob observação por muito tempo. Isso deixava qualquer um extremamente constrangido. Você confia em mim, Rin? Perguntou Shirou. Rin ponderou sobre sua resposta, tentando salvar o que restava de seu orgulho por ter sido a primeira a se afastar, porém, ao notar a expressão impassível dele, começou a rir sem jeito por ter sido pega. Claro, respondeu ela, com a maior seriedade. Então, você deixará esse assunto comigo? Observando o silêncio repentino de Rin, ele concluiu que devia estar pedindo demais. Para começar, ele havia se matriculado na Torre do Relógio por intermédio de Rin, caso contrário, não haveria como um mago de terceira categoria como ele ter se qualificado para entrar tão facilmente. O problema era que toda a situação tinha o potencial de incriminar Rin se não fosse conduzida adequadamente. No momento em que estava prestes a retirar sua declaração, Rin suspirou. Tudo bem, disse ela. Mas se eu achar que as coisas não estão funcionando, tenho o direito de intervir. Naturalmente, respondeu ele, sorrindo. Ao ver o sorriso dele, qualquer frustração que Rin estivesse sentindo foi desaparecendo gradualmente, até que ela só conseguiu encarar a situação objetivamente como uma grande piada. De alguma forma, ela não tinha muita confiança em si mesma. Ela se preparou para sair do quarto, mas parou na beira da porta. Me ligue se precisar, tá bom? Você confiava na saber durante a guerra, mas agora é diferente. Ela se virou para encará-lo com a confiança típica de Tosaka, com a mão sobre o peito. Eu sou a maga superior e serei de muito mais ajuda do que qualquer outra pessoa em que você possa pensar agora. Ele acenou com a cabeça. Obrigado, Rin. Rin cantarolou antes de concordar com suas palavras e sair, no momento em que Rindo começou a despertar. Rindo esfregou os olhos, cansada, espreguiçando-se antes de piscar e perceber que não sabia onde estava. O interior do quarto era composto por uma cama, uma cômoda e uma escrivaninha, dispostas lado a lado para facilitar o acesso. Era bastante aconchegante, para ser sincera, mas ainda assim era diferente do que Rindo esperava. Oh, onde? Gaguejou ela, inquieta, endireitando-se ao sentar-se. Momentos depois, ela ouviu. Shirou. Ela chamou, hesitante. Eu juraria que estávamos perto das cozinhas do último ano. A propósito, você parece ter ficado tonta e desmaiado, disse ele lentamente, lutando para não contrair o rosto ao perceber a incredulidade de Rindo. Ainda não estou familiarizado com a academia, então, sem outras opções em mente, trouxe você para um quarto de hóspedes na mansão que estou ocupando. Ah, é mesmo, Rindo coçou a cabeça,
com os olhos semicerrados fixos nele. Não havia a menor possibilidade de ela acreditar em cada palavra que ele dizia. Rindo era um aluno saudável, desmaiar de repente sem motivo aparente? Era difícil demais de acreditar. Nesse caso, como Shirou não percebeu que sua desculpa esfarrapada não estava funcionando? Uma camada de suor começou a se formar em sua testa enquanto sua mente trabalhava a 1000 por hora. Finalmente, ele chegou a uma conclusão abrupta depois de considerar o que Rin faria. Quando tudo mais falha, só resta uma opção: mentir. Na verdade, toda a imagem de Rin como uma dama elegante e refinada em Omurahara era uma completa mentira. Agora, se ele conseguisse se lembrar da base do que Rin lhe dissera sobre mentiras, tudo estaria resolvido. As melhores mentiras eram aquelas que continham um grão de verdade. Fechando os olhos, ele os abriu com uma expressão de total seriedade. Desculpe, pediu desculpas. Eu te nocautei por reflexo, com medo de que você tivesse descoberto um segredo meu. Rindo, franziu a testa, cruzou as pernas, endireitou as costas e cruzou os braços sob o peito. Repassando a conversa que tivera com Shirou antes de desmaiar, ela de repente percebeu algo. Foi a faca? Perguntou. Shirou assentiu sem hesitar. A faca fazia parte disso, mas o principal que você precisa entender é que eu tenho outra profissão além de cozinhar. Uma que poderia lhe causar problemas se alguém na organização descobrisse. Observando Rindo ponderar sobre suas palavras, ele permitiu que ela chegasse às suas próprias conclusões, para que suas dúvidas fossem dissipadas. Vê, vocês são das forças especiais? Essa foi a única explicação que Rindo conseguiu encontrar, mas por que descobrir sobre uma faca teve tais implicações? Talvez percebendo a confusão em seu rosto, Shirou respondeu prontamente: essa faca é especial, então eu preferiria que você se livrasse dela. Tudo bem, concordou Rindo prontamente, dada a seriedade do tom de Shirou. Mas você pelo menos me deve uma explicação. Desde quando você faz parte das forças especiais e onde está a sua prova? Classificado, disse Shirou. Ele não tinha ideia do que estava dizendo, de qualquer forma. No máximo, estava apenas escolhendo as palavras que coincidiriam com os pensamentos que se formavam na mente de Rindo. Quanto à prova da minha profissão, ele pegou um lápis, reforçou-o sutilmente e o cravou em uma parede de concreto. Meu treinamento deve ser prova suficiente. Mentir era enganar, e o melhor enganador era nós mesmos. Ao perceber o lápis preso até a metade na parede, a expressão de Rindo vacilou. Naquele momento, ela não estava pensando em como era possível um lápis resistir ao concreto, mas sim na habilidade necessária para realizar tal feito. Ao utilizar a concepção preconcebida de Rindo sobre as forças especiais, a ação sobre-humana que Shirou acabará de demonstrar deixou de ser classificada como magia em sua mente, passando a ser entendida como técnica humana e capacidade física. Seus olhos literalmente brilharam como estrelas, como se estivesse enfeitiçada, mas considerando que Shirou era das forças especiais, ela não podia compartilhar essa informação levianamente com os outros. Há mais de vocês? Perguntou cautelosamente. Shirou simplesmente assentiu sem pensar. É imprescindível que você não fale sobre isso com mais ninguém, pois estou em Totsuki apenas por motivos pessoais, e cozinhar é um deles. Rindo fechou a boca antes de assentir lentamente. Então não vou mais me intrometer nesse assunto, e também não falarei mais sobre isso. Shirou soltou um suspiro de alívio. É tudo o que eu posso pedir, porque seria realmente muito perigoso se você começasse a falar sobre isso. Rindo franziu os lábios antes de processar as informações em sua mente. No instante seguinte, sorriu. Sempre me perguntei como seria ter um amigo das forças especiais. É melhor os bandidos tomarem cuidado para não me irritarem, senão eu os mandarei para você. Ao ouvir suas palavras, Rindo se levantou para ir embora, pois, pela penumbra do céu, percebeu que o dia estava quase no fim. Ela precisava voltar para o dormitório antes que a zeladora ficasse preocupada. Por favor, não,
Foi a única resposta que Rindo ouviu enquanto se apressava para sair. Ela soltou uma gargalhada estrondosa, mas seu semblante ficou cada vez mais sério à medida que se distanciava da vila. 2, 16, 20. Não importava para onde olhasse, ela conseguia ver contornos vagos de pessoas escondidas nos arredores, mantendo um perímetro restrito. Não que não estivessem bem escondidas, mas sim porque ainda não conheciam a área a ponto de se misturarem completamente. Se não fosse pelo fato de ela fazer parte da elite dos 10 e ter visitado a mansão de Shiro uma ou duas vezes durante seu primeiro ano em Totsuki, provavelmente não as teria notado. Sem que Rindo soubesse, os homens e mulheres posicionados ao redor da mansão faziam parte do grupo Fujimura que Taiga havia contratado para cuidar de Shiro enquanto ela retornava a Fuyuki para arrumar suas coisas. A situação só piorou porque muitos deles eram pessoas que Shiro carinhosamente chamava de tios e tias. Independentemente disso, a impressão que Rindo tinha de Shiro melhorou consideravelmente. Ele era mesmo das forças especiais. Esse era o único pensamento em sua mente enquanto saía rapidamente, sentindo-se exultante com seu discernimento em relação às outras pessoas. Ela agora tinha dois amigos verdadeiros em Totsuki. Um que estava no topo da elite dos 10, e o outro fazia parte das forças especiais do país. Sentindo-se bastante exultante com sua sorte, ela subitamente congelou no lugar ao notar algo estranho na beira da clareira da floresta. Corpos? Sinceramente, Shiro sentiu que tinha escapado por um triz. Mesmo agora, ele não conseguia acreditar em como tudo tinha corrido bem, mas atribuiu isso à personalidade tranquila de Rindo. Ainda assim, pelo menos o problema estava temporariamente resolvido, restando apenas uma questão a ser resolvida depois que Rin se deitou para dormir. Shokugeki. Sinceramente, quase não havia tempo para se preparar, e o fato de ter que lidar com os assuntos de Rindo e Taiga havia consumido qualquer preparação de qualidade que ele pudesse ter feito. Ele teria que confiar em si mesmo e em suas próprias habilidades, mas, afinal, quais eram suas habilidades? Ele tinha confiança na sua culinária, e todos ao seu redor o elogiavam sem parar. Mas será que ele conseguiria ser tão bom quanto aqueles que aspiravam a se tornar profissionais? Era difícil para ele acreditar, mas sabia que possuía suas próprias forças e qualidades. Se ele não tivesse confiança em si mesmo, trabalharia duro até chegar a um ponto em que a tivesse. Ele subiria na hierarquia do Knives até atingir a confiança necessária para se posicionar ao lado dos líderes culinários mundiais, não apenas por sua família de sangue, mas por si mesmo, que vislumbrou um futuro onde a comida poderia trazer felicidade aos outros. No momento, ele sentia que não tinha as qualificações necessárias, mas isso não significava que havia desistido. Quando alguém se sente fraco e incapaz de encontrar um método para a vitória, então imagine algo que possa ajudá-lo. Nada no mundo é infalível. O único método necessário para alcançar seus objetivos era reconhecer e abraçar as próprias capacidades. Ele foi até a cozinha e pegou os mantimentos que seu pai havia deixado para ele, os quais trouxera quando se mudou para Totsuki. Era uma mala prateada que continha apenas os talheres necessários para trabalhar como chefe. Ele abriu cuidadosamente, encarando a faca de prata que estava dentro. Ele pegou a faca. A primeira faca. Aquilo que carregava os desejos e aspirações de uma mãe que ele nunca conheceu. Emulação, os primeiros passos de todos os chefes, sejam eles novatos ou veteranos. Ele faria o mesmo que fez na competição entre Soma e Joichiro. Ele era um farsante, de qualquer forma. Melhor continuar sendo um.